chicos, que tal? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai começar a nossa aula fazendo uma revisão que a gente viu na aula passada, tá? Que são as horas. Então, essa matéria, como eu falei na outra aula, tá na página 38 e na página 39 da nossa apostila, tá? Já vou avisar pra vocês que de tanto eu mexer com o meu ponteiro, ele tá mais ou menos. Então, se em algum momento do vídeo eu precisar de pegar um pequenininho, grava bem isso aqui que eu for explicar, beleza? Então, quando a gente tá falando acerca de hora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar que esse relógio funciona como se fosse uma pizza e a gente vai dividir em 4 partes, tá? Desço do 12 até o 6, do 9 até o 3. Por quê? A cada 15 minutos dá o quarto de hora. É por isso que a gente fala e quarto e menos quarto, tá? Que também pode ser 15, não tem problema. Vocês vão ver isso na apostila, nas páginas que eu falei agorinha, tá? Então, toda vez que eu estiver falando da hora inteira, eu tô falando em punto. E aí vai y 5, y 10, y cuarto, y 20, y 25, y media, menos 25, menos 20, menos quarto, menos 10, menos 5, até chegar a hora em ponto. Aí, a primeira meia hora, a gente só vai acrescentar, tá? Ó. 3 e 5, 3 e 10, 3 e quarto, 3 e 20, 3 e 25, 3 e média, tá? Que aí a gente sabe que só falta meia hora para a hora seguinte. Quando chega aqui no que é 3 e 35, o que a gente faz? A gente começa a contar da hora seguinte. No caso, faltam, né, quando chega aqui no 3 e 35, tá faltando o quê? 25 minutos para as 4. Tanto que quando começa, pelo menos aqui no Brasil, fala que horas são? Aí fala assim, falta 20 para as 4. Por quê? A gente sabe que é o quê? 3 e 40, não é isso? Então, a partir do número 7, que é o 35, a gente vai falar o quê? Son las 4 menos 25. Son las 4 menos 20. Son las 4 menos cuarto. Son las 4 menos 10. Son las 4 menos 5. Y son las 4 em ponto. Aí você vai falar assim, mas Raquel, e quando for 4h35? Vamos rodar aqui, ó. Vou mudar, gente. Ó, aí quando eu tô falando, esse daqui é menorzinho, cabe na minha mão inteira. Ó, quando eu tô falando de 4h35, aí a gente vai pegar a hora seguinte, que a gente vai falar son las 5 menos 25. Bueno, então toda vez que eu tô falando da primeira metade do relógio, que são os primeiros 2 quartos, a gente vai colocar y 5, y 10, y cuarto, y 20, y 25, y media, que também pode ser y 30. Quando eu chego do 7 até o 11, aí a gente vai falar menos 25, menos 20, menos quarto, menos 10, menos 5, e aí em ponto. Vale? Então é isso, tá, gente? Acho que eu rodei com a hora ao contrário, mas o que vale é a intenção, beleza? Bom, a gente também viu acerca do tempo. A gente viu o futuro simples, não foi isso? Então, eu tô trazendo aqui que ele também pode ser conhecido como futuro simples ou futuro imperfeito. Então, eu trouxe aqui um verbo regular, que é o verbo vivir,
e como é que a gente normalmente faria para conjugar em qualquer outro tempo verbal. A gente cortaria o IR, acharia o radical, não é isso? E colocaria a desinência, que é o finalzinho, de acordo com a conjugação do verbo. Como assim? Bom, se eu tô falando do verbo vivir no tempo presente, de indicativo, eu falo eu vivo aqui. Então eu vivo aqui. Ou seja, cortei o IR, coloquei o Ozinho, que é desinência, conjuguei o verbo. Eu vivo. Só que no caso do futuro simples, isso não acontece. Por quê? A gente vai copiar e colar o verbo do jeito que ele está no infinitivo, ou seja, amar, beber, viver. Copiei e colei em todas as pessoas, no yo, no tu, no él, nosotros, vosotros, ellos. E aí eu só acrescento a terminação. E eu acho assim maravilhoso esse tempo verbal, porque é copia e cola. Normalmente as desinências, que são esses finaizinhos que a gente conjuga, eles vão mudar de acordo com a terminação. Quando o verbo é R, tem o finalzinho. Quando o verbo é em ER, é outro finalzinho. Quando é em IR, é outro finalzinho. Só que no caso aqui não. Se vocês olharem, ó, é igualzinho. Então, literalmente, é copia e cola. Se você memorizar o finalzinho para um, você já tem na sua memória o finalzinho para os três. Olha que maravilha. Então, fica yo amaré, tu amarás, ele amará, nosotros amaremos, vosotros amareis, ellos amarán. Beber, yo beberé, tu beberás, ella beberá, nosotras beberemos, vosotras bebereis, ellas beberão. Lembrando que no espanhol tem essa variação de feminino para o nós, nosotras, e vós, vosotras, ok? Vivir, yo viviré, tu vivirás, usted vivirá, nosotros viviremos, vosotros vivireis, ustedes vivirão. Lembrando, professora, mas está escrito com V. É porque nesse caso, a questão da fonética, o V tem som de B, tá? E aí, você vai falar, suave na nave. Só que acontece o seguinte, existem os verbos que são irregulares. Aí fala, professora, tava demorando. Bom, na verdade, os verbos que são irregulares eu já apresentei aqui pra vocês, tá? E aí eu só conjuguei um, porque a regrinha é a mesma. Quando a gente fala de verbo irregular é porque ele é o diferentão. É que eu costumo dizer que sou eu no meio de vocês. Quando vocês estão na sala de aula, vocês estão uniformizados. Então, vocês estão parecidos e eu sou a única diferente, porque eu vou sem uniforme. Então, o verbo irregular sou eu, tá? Então, pensa nisso para poder ajudar a lembrar da diferença. No caso dos verbos irregulares, o que muda não é o finalzinho, e sim o radical. Então, qual seria a lógica do verbo tener? Corta o ER, que é ter no português, tá? Tener. E copio tem em todas as pessoas, coloco o finalzinho e é isso, já que a gente está falando de irregular. Só que aí, ao invés de tirar, apenas a gente coloca. Então, a gente acrescenta aqui um DR nesse radical. Tendre. E aí, eu copio esse tendre em todas as pessoas. No yo, tu, ele, nosotros, vosotros, ellos. E aí, coloco o finalzinho que é o mesmo. E, as, a, emos, eis, an. Lembrando que esse an, tá? Ele é com N de navio, tá? M português. Yo tendré, tu tendrás, él tendrá. Nosotros tendremos, vosotros tendréis, ellos tendrán. E aqui estão os outros verbos, né? Irregulares, ó. O caber, cabre. Decir, que é dizer, dir. Haver, que é haver, abre. Hacer, que é fazer, ar. Poder, podre. Poner, que é pôr, pondre. Querer, o querer aumenta um R, então fica quer. Saber, sabre. Salir, que é sair, saldre. Valer, valdre. E venir, que é vir, ventre.
tá? Então, essa é a listagem de verbos que são irregulares no futuro simples. Eu vou deixar umas atividades extras para vocês fazerem, tá? E vou também pedir um exercício para a próxima semana, ou seja, de hoje você tem até 7 dias. Então, se hoje é dia 22, você tem até a semana que vem do dia 29. Aí vocês vão me mandar lá pela nossa sala no Google Classroom, ok? Entonces, hasta la próxima semana. Adiós.